Capítulo 622-621. O Dragão da Terra, Garchomp. O Pokémon preferido de Cynthia é Garchomp, o dragão terrestre. Este Pokémon pseudo-lendário da região de Sinnoh é do tipo dragão e terra. Em termos de poder e potencial, não é menos formidável que Metagross ou Tyranitar, já que todos eles são Pokémon pseudo-lendários capazes de mega-evolução. O que permanece incerto é se o Gabite de Cynthia já evoluiu. Caso contrário, Caim ainda tem alguma confiança, já que os Pokémon pseudo-lendários só revelam seu verdadeiro potencial em sua forma final. Mas se Gabite já evoluiu para Garchomp, então Caim está em sérios apuros. Caim caminhou até a posição oposta à de Cynthia no campo de batalha. Caim já havia explicado a Ski que qualquer desafiante que enfrentasse o líder do ginásio só poderia usar um Pokémon em uma batalha 1 contra 1. Afinal, Caim só tinha um Pokémon pronto para a batalha, Zolkin, tanto Poliwag quanto Mukip ainda eram Pokémon jovens. Cynthia não tinha problemas com a regra. Independentemente da quantidade de Pokémon usados, ela conseguia se adaptar. Cynthia estava viajando por diferentes regiões para desafiar os treinadores mais fortes. O formato da batalha não imputava muito para ela, seu objetivo era aprender com a diversidade de estilos de combate e aprimorar tanto seu próprio estilo quanto o de seus Pokémon. Aí não conseguia deixar de admirar pessoas como Cynthia. Assim que ambos os treinadores assumiram suas respectivas posições de batalha, a luta começou. Não houve muito diálogo, eles deixariam a batalha falar por si mesmo. O hábito, de pé na plataforma central, viu que ambos estavam prontos e proclamou: começa agora o desafio do ginásio da Cidade das Flores. A desafiante é Cynthia, da cidade de Celestic, na região de Sinnoh, e o defensor é Caim, o líder do ginásio da Cidade das Flores. O desafio será realizado com um Pokémon por lado. A batalha termina quando um dos Pokémon não puder mais lutar ou quando um dos treinadores se render. Começar. Como líder de ginásio, Caim teve que enviar seus Pokémon primeiro, conforme as regras. Vai, Tokin. Caim lançou a Pokébola de seu cinto e Zolkin apareceu no campo. Sendo o único Pokémon do tipo água de Caim pronto para a batalha e também o mais forte, a aparição de Zolkin surpreendeu a todos os presentes. Edom. Zolkin rugiu com confiança. Sendo o primeiro Pokémon de Caim a participar de uma batalha de ginásio, ele estava determinado a dar tudo de si. O sangue que Zolkin havia absorvido recentemente aumentara significativamente seu poder, e agora era hora de demonstrá-lo. Zolkin é um Pokémon raro, pois o método pelo qual Slowpoke evolui para Zolkin ainda não foi revelado ao público. Com exceção de alguns Zolkin encontrados na natureza, pouquíssimas pessoas tinham visto um. Ninguém esperava que o líder do ginásio de Leafeton tivesse um. Quando Cynthia viu Zolkin, seus olhos brilharam. Como treinadora que não se especializa em nenhum tipo específico de Pokémon, Cynthia tinha um amplo conhecimento sobre Pokémon do tipo Água, já que possuía um muito poderoso, o segundo mais forte de sua equipe. Ela sabia o quão raro era o Nuzlocke. Em termos de raridade, Zolkin era ainda mais raro do que Pokémon pseudo-lendários. No entanto, em termos de capacidade e potencial de combate, Zolkin não era tão forte quanto os pseudo-lendários. Ainda assim, Cynthia sentiu uma onda de entusiasmo. Como batalha? Sua adversária não era fraca. E era um Pokémon que ela nunca tinha enfrentado antes. Ela iria aprender muito com essa experiência. Originalmente, quando Cynthia chegou à Cidade Foa, sua intenção era usar seus Pokémon do tipo água nesta batalha e aprender algo novo. Mas ao ver Zolkin, ela decidiu mudar seus planos e usar seu melhor trunfo. Com um sorriso confiante, Cynthia lançou sua Pokébola no campo. Vai, Garchomp. Fugido. Vejam. Quando o Garchomp apareceu, um rugido imponente ecoou por todo o ginásio, deixando todos maravilhados. A plateia ficou em silêncio por 3 segundos. O que se seguiu foi uma explosão de aplausos entusiasmados. A multidão ensurdecedora parecia uma torrente que enchia os ouvidos de Caim, Cynthia e seus Pokémon. Essa foi uma batalha de ginásio. Caim sentiu uma emoção especial. Ele havia vivido 2 vidas neste mundo e nunca havia experimentado uma batalha como essa. Na equipe Rocket, as lutas envolviam mais em emboscadas ou táticas sujas, com o único objetivo de derrotar o oponente. Mas uma batalha de ginásio como essa era completamente nova para ele. A multidão estava em êxtase. Eles se sentiram privilegiados por testemunhar essa batalha. Um Pokémon tão raro quanto o Zolkin enfrentando o pseudo-lendário totalmente evoluído da região de Sinnoh certamente seria uma batalha emocionante.
Alguns espectadores já estavam mandando mensagens para os amigos para que viessem assistir, enquanto outros sacavam seus dispositivos de gravação para filmar a batalha. Eles sabiam que, não importava quando compartilhassem o vídeo, essa partida se tornaria icônica. Apesar da recente falha no sistema, que ainda não havia se recuperado totalmente, algumas funções básicas estavam operacionais, embora lentas. Assim que Gachompa apareceu, Caim tentou escaneá-lo. Ele teve que esperar alguns segundos antes de receber os resultados. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Gachompa roxa. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco feminino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 48. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco dragão mais T. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco véu de areia. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco sopro do dragão, fúria do dragão, ataque duplo, garra de metal, cauda de ferro. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco triturar, golpe duplo, peso de fogo, investida, ataque de areia, fúria do dragão, tempestade de areia, derrubada, tumba de areia, cote, garra do dragão, escavar. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco meteoro do dragão, ataque de fúria, poder da terra, pulso do dragão. Asterisco asterisco movimentos DM asterisco asterisco protect, idem power fogo, aquaque, flametal wave, stone edge, rock slide. Ao ver os detalhes de Gachomp, Caim não pôde deixar de se sentir impressionado. Não havia comparação. Em termos de potencial, o Gachomp da Cynthia estava no mesmo nível do Metagross do Steven. A única vantagem do Steven era devido aos seus recursos infinitos. O fato de Gachomp estar no nível 48 indicava que ele havia evoluído recentemente e talvez ainda não controlasse totalmente seu poder, dando a Caim uma pequena chance. Gachomp, conhecido como o Dragão da Terra, tinha uma grande fraqueza. Com seu tipo dragão mais terra, ele era 4 vezes mais fraco contra gelo e também recebia dano dobrado de golpes do tipo dragão e fada, embora explorar essas fraquezas não fosse fácil. Ao mesmo tempo, Gachomp tinha dupla resistência a tipos como veneno, pedra e fogo e era imune a tipos elétricos, o que significava que tinha uma vantagem natural contra a maioria dos Pokémon. A expressão de Caim tornou-se séria. Alguém me ajude, isso é injusto. Primeiro Steven com sua fortuna ilimitada, e agora Cynthia com seu poder avassalador. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 623-622 Draco Meteorissalo das Trapaças. Como líder de ginásio, Caim não atacaria primeiro. De acordo com as regras pré-estabelecidas para os desafios de ginásio, apenas a desafiante Cynthia poderia fazer o primeiro movimento. Gachomp, use Tempestade de Areia, ordenou Cynthia, sinalizando o início da batalha. O Gachomp de Cynthia possui a habilidade Véu de Areia, que aumenta sua evasão em tempestades de areia, aumentando indiretamente sua mobilidade. Começar com Tempestade de Areia foi uma estratégia perfeitamente alinhada com os pontos fortes de Gachomp. Desde o início, Cynthia estava dando tudo de si. Zoukin, use Dança da Chuva. Ain respondeu ao comando de Cynthia. Ele já havia enfrentado a equipe de Tempestade de Areia de Xuxi na Ilha Mítica, então Zoukin sabia como agir. Ao receber a ordem de Caim, imediatamente começou a invocar chuva. Para neutralizar o clima, você precisa mudá-lo. A tempestade de areia não apenas aprimorava as habilidades de combate de Gachomp, mas também causava dano contínuo a qualquer Pokémon que não fosse do tipo pedra, terra ou aço. Assim que Gachomp começou a levantar areia, pequenas nuvens apareceram no ginásio, trazidas pela dança da chuva de Zoukin. Mas, ao contrário do Gavelê de Xuxi, que era facilmente derrotado por Zoukin, o Gachomp de Cynthia estava em um nível completamente diferente. Devido à umidade abundante no ginásio, a dança da chuva do Zoukin e a tempestade de areia do Gachomp se anularam mutuamente. Nenhuma das mudanças climáticas prevaleceu. Cynthia não demonstrou surpresa, mas o fato de Caim ter conseguido neutralizar a tempestade de areia tão rapidamente fez com que ela o respeitasse ainda mais. Embora Caim fosse mais conhecido como criador, sua habilidade como líder de ginásio não era resultado de conexões ou relacionamentos, era porque ele realmente possuía habilidades notáveis. Nesse caso, Gachomp use ataque de areia e depois aproxime-se com garra do dragão, ordenou Cynthia, ajustando rapidamente sua estratégia. Isso evidenciou a grande diferença entre Cynthia e Xuxi. Quando Xuxi perdeu a vantagem climática, ficou sem ideias. No entanto, Cynthia, com sua vasta experiência em batalha, imediatamente mudou seu foco para o combate corpo a corpo.
Afinal, a maior força de Garchomp reside em seu ataque físico, e sua velocidade é fenomenal. Com um rápido golpe de sua garra, Garchomp lançou areia em direção a Slowking antes de se impulsionar rapidamente para a frente, atacando com garra do dragão. Slowking, envolva-se com pulso d'água, use teleporte e então ataque com psíquico. Ordenou Caim, dando suas ordens bem a tempo. A conexão entre Slowking e Caim não precisava de explicação. Ao ver a areia se aproximar, Slowking não tentou se esquivar, mas, em vez disso, se envolveu em uma esfera azul de água. A areia perdeu sua eficácia ao entrar em contato com a barreira de água, e Slowking ativou o teleporte justamente quando Garchomp se aproximou. Cynthia deu um leve sorriso. Ele caiu nessa. Acelere, ordenou Cynthia. Como se antecipasse o movimento de Slowking, Garchomp, ao ouvir a ordem, impulsionou as patas com toda a força, acelerando drasticamente. No momento em que Slowking estava prestes a se teletransportar, Garchomp o alcançou. No entanto, Slowking conseguiu desaparecer no último instante, embora não sem sofrer um arranhão no braço causado pela garra do dragão de Garchomp. Embora o ferimento não fosse profundo, era evidente que o ataque havia atingido o alvo. Se não fosse pelo aprimoramento das habilidades psíquicas de Slowking devido ao sangue de Mel, ele teria recebido o impacto total do ataque. As habilidades psíquicas de Slowking eram incomparáveis. Um ataque direto de Garchomp teria sido devastador para Slowking. Contra um atacante físico de tão alto nível, Slowking teve que lutar de forma evasiva. Após se teletransportar e ganhar alguma distância de Garchomp, Slowking rapidamente conjurou esferas de energia psíquica negra. Controladas por Slowking, 6 esferas negras se alinharam em forma de flecha e foram disparadas em alta velocidade em direção a Garchomp. Cynthia não esperava que sua estratégia comprovada fosse menos eficaz contra Slowking. Ao ver Slowking, apesar do ferimento, responder com um contra-ataque, Cynthia deu outra ordem: Garchomp, use lâmina de pedra. Se esquivar não fosse uma opção, ambos os Pokémon seriam atingidos. Rochas afiadas começaram a irromper do solo sob Slowking. Quase simultaneamente, o ataque psíquico de Slowking atingiu Garchomp, enquanto o ataque de pedra de Garchomp atingiu Slowking. Ambos os Pokémon sentiram a dor ao mesmo tempo. Embora o ataque psíquico de Slowking tenha sido eficaz, Garchomp não parecia muito ferido. Por outro lado, Slowking havia sofrido outro ferimento e começava a demonstrar sinais de fadiga. Ao ver a distância entre Slowking e Garchomp aumentar demais, Cynthia mudou de tática mais uma vez. Garchomp, Meteoro do Dragão. Ela estava usando um dos golpes mais poderosos do tipo dragão. Cynthia decidiu enfrentar Slowking de frente. Mas Caim não queria um confronto direto com Garchomp, cuja força física era claramente superior. Caim já tinha uma estratégia em mente, uma que ele havia elaborado há muito tempo, mas que não tivera a chance de usar devido às suas batalhas anteriores serem baseadas em equipe ou voltadas para a sobrevivência. Agora, com Garchomp como oponente, era o momento perfeito para testá-lo. Slowking, use Trick Room. Caim havia ensinado o golpe Trick Room para Slowking há muito tempo, mas a oportunidade certa para usá-lo nunca havia surgido. Embora nunca tivesse sido usado em batalha, Slowking havia praticado extensivamente. Seguindo o comando de Caim, uma caixa transparente rosa escura apareceu, expandindo-se rapidamente para envolver Garchomp e Slowking. O efeito da sala de truques era inverter as velocidades dentro daquela dimensão psíquica. Isso significava que, nesse espaço, os Pokémon mais lentos se tornariam os mais rápidos, enquanto os mais rápidos teriam sua velocidade drasticamente reduzida. Considerando a diferença de velocidade entre Slowking e Garchomp, graças ao efeito de Trick Room, Slowking agora seria muito mais rápido que Garchomp. No momento em que Garchomp estava prestes a usar o Draco Meteor, sentiu seu corpo ficar mais pesado. No entanto, sem receber novas ordens de Cynthia, continuou carregando o ataque. Garchomp lançou uma bola de energia comprimida em direção ao teto do ginásio. Draco Meteor estava pronto. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 624 a 623. Golpe após golpe. Diversas bolas de fogo, semelhantes a meteoros, apareceram no ar e se espalharam em diferentes direções, embora algumas, sob o controle de Garchomp, tenham se concentrado em direção a Slowking. Após usar Trick Room, Slowking sentiu seu corpo normalmente pesado ficar leve como uma folha de papel. Um pedaço de papel resistente. Com um pequeno esforço em seus passos, Slowking acelerou até sua velocidade máxima, movendo-se rapidamente dentro da zona de efeito da sala mágica para se esquivar do ataque meteoro do dragão. Garchomp, deslizamento de rochas.
Bloqueie o caminho dele, ordenou Cynthia rapidamente. Ela já tinha visto a sala de truque ser usada em outras batalhas e sabia como reagir. Como a velocidade de Gachomp havia diminuído, o melhor era ficar parado e enfrentar os ataques à distância. Gachomp não temia esses confrontos. Embora Zoukin se movesse rapidamente dentro da zona de efeito da Trick Room, ele nunca havia lutado naquela velocidade antes, o que o deixou um pouco desconfortável. Embora tenha desviado da maioria dos meteoros, quando Gachomp usou o deslizamento de rochas, bloqueou completamente a rota de fuga de Zoukin. Zoukin usa Protect e depois Nasty Plot. E Toucain. Sem outra opção, Zoukin usou Protect para bloquear o ataque. Caim começou a perceber que enfrentar um Garchomp, um Pokémon com vantagens físicas tão significativas, exigia mais do que simples ataques de Zoukin. Se Zoukin conhecesse raio de gelo, Caim pensou que eles poderiam enfraquecer Garchomp aos poucos, mantendo distância. Mas como nem ataques psíquicos nem de água ofereciam uma vantagem significativa, era difícil vencer em um confronto direto. Considerando a força física de Garchomp, um duelo de golpes provavelmente resultaria na derrota de Zoukin. Em vez de trocar golpes à distância, Caim decidiu que era melhor travar uma batalha intensa e direta. Garchomp Terremoto. Assim que Zoukin terminou de usar Protect e estava prestes a executar Nasty Plot, Cynthia aproveitou a oportunidade e ordenou que Garchomp usasse Earthquake. Não havia como negar que Cynthia, uma futura campeã, já demonstrava um controle excepcional do campo de batalha. No entanto, Caim, com mais experiência em situações de vida ou morte, reagiu rapidamente. Zoukin, levite e mova-se em direção a ele. Use soco de gelo. Esse era o único golpe do tipo gelo que Zoukin conhecia na época. Embora não fosse tão poderoso quanto quando usado por Weavile, Zoukin o aprendeu após extenso treinamento sob a tutela de Weavile. Zoukin escapou do terremoto, mas não conseguiu executar o plano maligno. Cynthia observou Zoukin avançar em direção a Garchomp e sorriu. Garchomp nunca teve medo de combate corpo a corpo. Garchomp sopro de dragão. Conforme Zoukin se aproximava, Garchomp liberou energia azul escura de sua boca, semelhante a chamas. O sopro do dragão atingiu Zoukin com sucesso, causando considerável dor. Com um olho fechado, suportando a dor, Zoukin não interrompeu seu ataque. Ah, ah. Não foi apenas um soco de gelo, mas dois, um com cada mão. Assim como com Dapion, Caim ensinou a seus Pokémon que, se pudessem atacar com as duas mãos, não deveriam se limitar a usar apenas uma. E se também pudessem usar os pés, não deveriam hesitar. Não importa quão forte seja o adversário, eles devem sempre atacar com tudo o que têm. Ambos os socos de gelo acertaram Garchomp. Embora Zouking não fosse um Pokémon do tipo gelo, a fraqueza quádrupla de Garchomp à energia do tipo gelo tornava esses ataques muito eficazes. Mesmo assim, o corpo resistente de Garchomp suportou os golpes. Garchomp, garra de dragão. Zouking, soco de gelo. Graças à vantagem de velocidade proporcionada por Trickroom, Zouking sempre conseguia atacar Garchomp primeiro, enfraquecendo seus ataques. Ao mesmo tempo, a energia psíquica de Zouking envolvia seu corpo, dificultando os movimentos de Garchomp e reduzindo o poder de seus ataques. O que aconteceu a seguir foi: Garchomp, sopro de dragão. Zouking, soco de gelo. Garchomp, pulso do dragão. Zouking, soco de gelo. Garchomp, fúria do dragão. Zouking, soco de gelo. Resumindo, dissipante para tudo. A multidão nas arquibancadas estava entusiasmada para assistir à batalha. Cynthia não conseguia acreditar. Seria possível que Zouking fosse obcecado por soco de gelo. Embora Garchomp tivesse uma fraqueza significativa a gelo, Caim estava explorando essa vantagem sem o menor pudor. Essa foi a primeira vez que Zouking, geralmente um atacante de longo alcance na equipe de Caim, lutou tão diretamente. Golpe após o golpe. É assim que um verdadeiro lutador batalha. Se não fosse pela extrema resistência de Garchomp, qualquer outro Pokémon já teria sido derrotado pelos ataques de Zouking. Trickroom acelerou Zouking e desacelerou Garchomp. Além disso, Zouking estava usando seu poder psíquico para desestabilizar Garchomp, reduzindo o dano recebido e aumentando a eficácia de seus ataques. Embora Zouking não estivesse usando ataques do tipo psíquico diretamente, sua energia psíquica sempre o apoiava. Isso permitiu que Zouking sustentasse uma luta tão prolongada quanto a Garchomp. Mas no fim, Cynthia não aguentou mais. O abuso do soco de gelo tinha ido longe demais. Ain havia descoberto o ponto fraco de Garchomp e estava explorando-o ao máximo. Garchomp, Kyutage.
Otage, um dos golpes mais poderosos do tipo Dragão. Embora seja extremamente forte, possui uma desvantagem. O Pokémon que o utiliza perderá o controle, atacando freneticamente até que o efeito do movimento termine ou seja interrompido. A maioria dos treinadores evita usá-lo, pois perder o controle de seus Pokémon representa um risco significativo. Cynthia inicialmente não queria usá-lo, mas depois de ver como Zokinda abusava do soco de gelo, ela não conseguiu se conter. Seu assunto era agir de forma imprudente. Quem tinha medo de quem? A resposta foi a indignação. Pare. Eu me rendo. Volte, Zokin, disse Cain rapidamente. Antes que Garchomp pudesse executar o Tage, Cain tomou a decisão sem qualquer remorso. Zokin, que havia gostado da luta, simplesmente apertou as mãos, dissipou o efeito de Trick Room e usou o teleporte para retornar ao lado de Cain. Garchomp, com os olhos arregalados, olhou para Cynthia como se perguntasse: Você ainda quer que eu use Fúria? Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 625 a 624. É melhor garantir uma boa posição logo no início. Cynthia experimentou o mesmo sentimento que Steven já havia sentido. Ganhar foi uma sensação muito desconfortável. Porque ganhar parece mais irritante do que perder, enquanto a pessoa que perde fica tão feliz. A batalha terminou quando Caim se rendeu e, após o hábito anunciar o resultado, a multidão nas arquibancadas ainda não havia reagido. Como a batalha terminou sem de fato ser concluída? Na realidade, essas eram dúvidas que apenas pessoas comuns tinham. Treinadores que entendessem um pouco sobre Pokémon achariam que se render foi uma decisão muito sábia por parte de Caim. O Zoukin de Caim estava em grande desvantagem contra o Garchomp, e não havia necessidade de forçar a luta até o fim. Após demonstrar sua habilidade e não conseguir derrotar o Garchomp, a melhor escolha foi se render. Foi uma decisão inteligente. Caim caminhou lentamente em direção a Cynthia com seu Zoukin ferido. Antes da batalha, eles não haviam trocado palavras, apenas alguns olhares. Nesse momento, Cynthia se sentiu um tanto constrangida. No entanto, Caim não se deteve nisso. Tirou um distintivo azul claro do bolso. Era um distintivo oficial aprovado pela Liga, emitido após a inauguração de sua academia, chamado Distintivo da Gota, bem diferente do distintivo da chuva da cidade de Sotopolis. O distintivo da chuva apresentava 3 gotas de água formando quase um triângulo, enquanto o distintivo da gota de Caim era muito simples, uma única gota de água azul clara. Com o distintivo na mão, Caim sorriu e disse a Cynthia: Sua força é incrível, este distintivo é seu. Essa foi a primeira vez que Caim concedeu uma insígnia, e o agraciado foi ninguém menos que o futuro campeão da região de Sinó, tornando o momento ainda mais memorável. Embora Cynthia se sentisse desconfortável, ela tinha grande respeito pelas habilidades de Caim, especialmente por suas técnicas de batalha únicas. Obrigada, disse ela, aceitando o distintivo doplete e guardando no bolso. Cynthia vinha desafiando os ginásios principalmente para ganhar experiência em batalhas, sem dar muita atenção às insígnias em si. Como Caim ofereceu, ela aceitou sem hesitar. Talvez no futuro ela possa participar do torneio da região de Wem e desfrutar de batalhas ainda mais emocionantes. O Garchomp de Cynthia estava ao lado dela. Ele também havia sofrido bastante durante a batalha, principalmente pelo uso repetido de soco de gelo por Zokin, o que o deixou bastante debilitado. Cynthia podia parecer fria, mas na verdade não era distante. Seus anos de batalha a acostumaram a manter a compostura, o que também influenciava sua fala, fazendo-a parecer indiferente. Além disso, Cynthia não era muito habilidosa em interagir com pessoas. Embora fosse especialista em lidar com Pokémon, interagir com pessoas a deixava desconfortável. Após aceitar o distintivo, Cynthia se preparou para partir com seu Garchomp. Mas Cain a interrompeu. Cynthia, seu Garchomp também sofreu danos consideráveis. Por que não tratá-lo junto com meu Zoukin? Afinal, este era o futuro campeão da região de Sinnoh. E Cynthia era uma das campeãs mais excepcionais, capaz de enfrentar Pokémon lendários de frente. Não seria uma boa ideia manter uma pessoa tão poderosa enquanto ela ainda estivesse em ascensão rumo à grandeza. Ao ouvir as palavras de Caim, Cynthia, que estava prestes a sair, parou. Embora o centro Pokémon não fosse longe, ela ouvira dizer que Caim era um criador prodígio cujo mentor era o presidente da guilda de criadores de Oemo, um criador experiente e avançado. Finalmente, Cynthia aceitou o convite de Caim para ver como ele tratava seus Pokémon. Sob o ar de todos os espectadores, Caim partiu com Cynthia. Ninguém se opôs, nem mesmo aqueles que aguardavam sua vez de desafiar a academia.
Após testemunharem a batalha entre Slowking e Garchomp, nenhum deles se sentiu confiante em derrotar Slowking. Era melhor desafiar o líder de ginásio substituto, pelo menos havia alguma chance de vencer. Além disso, o Slowking de Caim havia sofrido danos significativos, então não seria capaz de lutar imediatamente. Enquanto os dois treinadores experientes se retiravam, os aplausos para Caim e Cynthia não diminuíram. Assim que saíram da academia, Caim soltou um leve suspiro de alívio. Embora tivesse vivido duas vidas, nunca estivera numa situação como aquela. A primeira vez foi realmente algo a que não estava acostumado. O público estava muito entusiasmado. Cynthia percebeu a expressão de Caim e perguntou de repente: esta é a sua primeira vez como líder de ginásio em uma batalha oficial? Cynthia já havia reconhecido a força de Caim, considerando do mesmo nível que ela. Afinal, ela já tinha ouvido falar bastante sobre Steven e Caim desde que chegara à região de Oem. Sem que Caim soubesse, a Liga Oem já o havia promovido, juntamente com Steven, como as estrelas gêmeas da região de Oem, com títulos como treinadores prodígios e criadores talentosos. Havia tantos títulos que até Caim curou ao ouvi-los. Sim, foi a minha primeira vez. Ainda estou me acostumando, disse Caim, coçando a cabeça sem jeito. Após uma breve conversa, ambos ficaram em silêncio. Caim levou Cynthia até seu quintal, agora lar de vários Pokémon. Todo o grupo de Slowpoke residia lá. Atualmente, o lago desenvolvido pelos Slowpoke era bastante grande e vários Pokémon do tipo água também viviam lá. Alguns até evoluíram. Em determinado momento, Caim planejou selecionar os Pokémon no lago, transferindo aqueles com aptidões mais comuns para um lago artificial externo e deixando apenas aqueles com maior potencial no lago particular. Então, usando suas habilidades de criação, ele otimizaria gradualmente a qualidade dos Pokémon no lago, com o objetivo de transformá-lo em um santuário para Pokémon do tipo água, semelhante à mina da família Stone. Ele não havia libertado os outros Pokémon, nem mesmo com Steven, e certamente não agora, visto que era a primeira vez que encontrava Cynthia. Aí chamou sua Floete, que estava plantando flores, e disse: Floete, use terreno gramado. Tio Floete estava aproveitando a vida ao máximo, plantando flores todos os dias, treinando seus movimentos, livre da preocupação com perigos ou comida. É um Pokémon da região de Kalos. Cynthia ficou surpresa ao ver Floete. Era a primeira vez que ela via um Pokémon assim. Além disso, por mais exigente que seja um treinador, qualquer mulher se sentiria encantada por um Pokémon tão adorável. Até mesmo a rainha da batalha ainda era uma mulher. Caim sorriu e assentiu. Sim, deixe Zolking e seu Garchomp ficarem no terreno gramado. Cynthia assentiu com a cabeça e libertou seu Garchomp da Pokébola. Garchomp e Zolking estavam na área que Floete havia criado com o terreno gramado, e seus ferimentos começaram a cicatrizar rapidamente. O terreno gramado da sua Floete é realmente impressionante, comentou Cynthia, impressionada com o efeito curativo da mudança. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 626 a 625. O grande golpista retorna à cena. Desde sua época na Ilha Mítica, Caim vinha treinando conscientemente o movimento terreno gramado de Floete. No entanto, ao retornar, Caim começou a treinar o movimento de camuflagem de Floete. Na grama, os atributos de Floete mudariam para o tipo grama. Caim se perguntou se, com controle excepcional, Floete poderia escolher qual atributo alterar usando o movimento camuflagem. Se Floete conseguisse manter a mudança de tipo em qualquer arena de batalha, poderia ser considerado um Pokémon do tipo Gama. E se ele fosse além, e se Floete pudesse mudar para qualquer tipo à vontade, isso significaria que Caim teria um Pokémon capaz de se adaptar a qualquer batalha e neutralizar qualquer tipo. Um Pokémon com todos os atributos. Com os movimentos certos, Floete poderia se tornar uma defensora e uma jogadora de apoio em qualquer uma das equipes de Caim, integrando-se perfeitamente a qualquer formação. Mesmo em batalhas individuais, Floete podia mudar seu tipo para neutralizar os oponentes, o que lhe dava uma vantagem significativa. É claro que, na cabeça de Caim, isso ainda era apenas um plano. Se funcionaria ou não, dependia de Floete dominar a chave para as mudanças de tipo com o movimento camuflagem. Por enquanto, Caim queria que Floete se familiarizasse com o tipo Gama e controlasse a transição para ele. Seu requisito mínimo era que Floete se transformasse em um Pokémon do tipo Gama à vontade. Dessa forma, sob a amplificação do tipo Gama, o movimento terreno gamado se tornaria muito mais eficaz. Por isso, Cynthia não pôde deixar de elogiar os efeitos do terreno gramado quando os viu.
Ao se transformar em um Pokémon do tipo Gama à vontade, Floette também poderia suprir a falta de um Pokémon do tipo Gama na equipe. Floette realmente tem um talento incrível, comentou Caim com um sorriso, elogiando seu Pokémon. Os elogios de ambos fizeram Floette corar levemente, inclinando a cabeça timidamente. É claro que Caim não dependia exclusivamente do movimento Gás e Terrain da Floette para curar seus Pokémon. Isso seria uma afronta ao seu título de criador. Ele pegou um Pokébloco especial para o Zoukin, permitindo que ele comesse lentamente. Com o Garchomp, o tratamento foi um pouco mais complicado, já que Caim não tinha um Pokébloco adequado para ele. No entanto, como um Pokémon do tipo Terra e Dragão, Caim não teve dificuldade em preparar uma fórmula de tratamento simples. Não era um Pokébloco, mas sim um remédio. Com base nos atributos e na condição atual de Garchomp, Caim preparou uma poção de cura. Cynthia ficou parada, observando enquanto Caim, sentado no chão, retirava uma quantidade considerável de materiais de seu depósito. Com uma série de manipulações aparentemente mágicas, em 3 ou 4 minutos, ele criou uma poção perfumada. Após obter a aprovação de Cynthia, ele deu a poção para Gachon, que a bebeu. Combinado com o tratamento do movimento terreno gramado, Gachon mostrou uma expressão de alívio. No entanto, o tratamento de Caim não parou por aí. Ele pegou um spray curativo e o aplicou no corpo de Gachomp, acompanhando com técnicas especiais de massagem que fizeram o dragão soltar pequenos gemidos de prazer. DRRR. Emitiu suavemente. Imagine um Pokémon feroz como o Gachomp emitindo um som semelhante ao de um gato. Os olhos de Cynthia se arregalaram ao observar como as ações de Caim transformaram seu poderoso Gachomp em um Pokémon dócil. A pele e os músculos de Garchomp eram bastante resistentes. Apesar das mãos treinadas e fortes de Caim, eles ainda ficaram doloridos após a massagem. Contudo, o efeito foi impressionante, pois Garchomp fechou os olhos e adormeceu na área afetada pelo terreno gramado. Só então Caim começou a ajudar a Zolking a se recuperar. Comparado a Garchomp, Zolking era muito mais calmo. Caim costumava massagear seus Pokémon, ajudando-os a se recuperar fisicamente. Isso foi eficaz na remoção de possíveis lesões internas que eles pudessem ter. Ufa, quase terminando, disse Caim, enxugando o suor da testa. Tanto Garchomp quanto o Zolking eram Pokémon bastante grandes. Garchomp tinha 1,9 metros de altura e Zolking, com sua coroa, atingia 2 metros. Zolking não adormeceu, mas encontrou uma posição confortável para se deitar na área afetada pelo terreno gramado. Você pode imaginar, dois Pokémon que estavam lutando ferozmente momentos atrás, agora descansando pacificamente um ao lado do outro. Cynthia olhou para Caim com olhos cheios de gratidão. Ela percebeu que o tratamento de Caim para Garchomp não apenas curava feridas visíveis, mas também trazia outros benefícios. Embora os centros Pokémon pudessem curar os ferimentos de um Pokémon, havia uma clara diferença entre isso e o que um criador poderia fazer. O papel de um criador não se limitava apenas à produção de Pokéblocos, mas abrangia muitas outras técnicas. Essas habilidades foram transmitidas e aprimoradas por um motivo. Caim caminhou até uma mesa no pátio e sentou-se, convidando Cynthia a fazer o mesmo. Em seguida, serviu-lhe uma xícara de chá. Cynthia, posso te chamar assim? Perguntou Caim com um sorriso, empurrando a xícara em direção a ela. Cynthia assentiu com a cabeça, indicando que não se importava com a forma como era tratada. Cynthia, você está lutando há bastante tempo, não é? Perguntou Caim. Sim, como você sabe. Respondeu Cynthia com certa surpresa. Caim sorriu levemente e tomou um gole de chá, adotando uma postura relaxada. Afinal, ela era a futura campeã de Sinnoh. Agora era a hora de causar uma boa impressão, pois poderia não haver outras oportunidades depois. É melhor aproveitar o momento. Mas Caim não se atreveu a mantê-la em suspense por muito tempo, já que Cynthia não parecia muito interessada em participar do jogo. Se Caim não falasse, Cynthia também não falaria, limitando-se a tomar seu chá em silêncio. A situação ficou um pouco constrangedora. Bem, é que enquanto massageava o Garchomp, notei que seu corpo estava muito rígido. Seus músculos estão tensos há muito tempo. Se isso continuar, ele pode desenvolver lesões internas que podem afetar seu potencial de crescimento, explicou Caim. Cynthia pousou a xícara e endireitou-se, prestando mais atenção às palavras dele. Mas não se preocupe, ele ainda não sofreu nenhum dano irreparável. Com a poção que eu dei e a massagem, seu corpo já começou a se curar. No entanto, para o seu bem-estar a longo prazo, eu recomendaria não usar o Garchomp em batalhas por uma semana, acrescentou Caim. Uma semana, murmurou Cynthia.
Uma semana não era muito tempo, mas ela começou a se preocupar com o estado de seus outros Pokémon. Se Garchomp, seu Pokémon mais forte, estava nesse estado, como estariam os outros? O Garchomp não evoluiu há muito tempo, não é? Perguntou Caim. Sim, respondeu Cynthia. A mudança na atitude de Cynthia era notável. Não era qualquer um que conseguia dizer quanto tempo havia se passado desde que Garchomp evoluiu. O grande vigarista, Caim, havia retornado à cena. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 627 a 626, o retorno de Steven. Embora eu não saiba por que você tem lutado tão incessantemente, você deveria considerar a condição de seus Pokémon, assim como a do seu próprio corpo, disse Caim. Cynthia ficou um pouco surpresa, mas assentiu em concordância. Ela podia negligenciar o próprio bem-estar, mas jamais poderia ignorar seus Pokémon. Obrigada, respondeu Cynthia. Eis o plano: seus Pokémon precisam de pelo menos uma semana de descanso. Durante esse período, você não poderá batalhar, então é melhor ficar em Leafeton. O centro Pokémon ou o ginásio podem oferecer hospedagem gratuita, sugeriu Caim. Sério, você conhece o Steven? Perguntou Cynthia. Steven, se você se refere a Steven Stone, é claro que eu conheço bem. Você pode me dizer onde ele está? Ao ouvir isso, Caim lançou um ar peculiar para Cynthia. Será que havia algo entre ela e Steven? No entanto, ele nunca ouvira falar de qualquer relacionamento especial entre eles. Enquanto refletia sobre isso, um sorriso travesso surgiu em seu rosto. Ele sentiu como se tivesse descoberto o maior segredo do mundo. Mas ele estava claramente enganado, porque Cynthia, percebendo sua expressão, não conseguiu evitar lançar um ar fulminante. Em Oem, corre o boato de que você e Steven são as estrelas gêmeas da região. Um dos meus principais motivos para vir aqui foi desafiar vocês dois. Tentei encontrá-lo em Rustboro City, mas ele não estava lá. Ninguém na empresa dele sabia onde ele estava, então vim para Leafeton para desafiá-lo primeiro, explicou Cynthia, falando mais do que o normal. Ela continuou: sua força é maior do que eu imaginava. Não é à toa que você é chamado de uma das estrelas gêmeas de OM. Além disso, ouvi dizer que você é ainda melhor como criador. Inicialmente, eu não acreditei, mas depois de ver como você tratou meu Garchomp, agora estou convencida. Caim, você é muito forte. Eu adoraria ter uma luta completa de 6 contra 6 com você, disse Cynthia, entusiasmada. Caim começou a suar. Senhorita, você já viu meu Pokémon mais forte, pensou ele. Se tivéssemos uma batalha completa, você provavelmente ficaria decepcionada. É melhor guardar essa energia para Steven. Entretanto, Steven, que estava treinando em algum lugar, espirrou de repente. Com um sorriso sem jeito, Caim respondeu: bem, deixe a batalha toda para o Steven. Ele é muito mais forte do que eu. Ao ouvir que Steven era mais forte que Caim, o interesse de Cynthia aumentou ainda mais. Vou mandar uma mensagem para ele voltar assim que possível. Quando ele chegar, virá direto para cá. Enquanto isso, você pode ficar em Leafeton. Posso ajudar a verificar como está o seu Pokémon, ofereceu Caim. Com isso, ele conseguiu desviar a atenção de Cynthia da ideia de uma batalha completa. Após interagir com o Garchomp de Cynthia, Caim já havia usado seu sistema para coletar todos os dados sobre o Pokémon, fazendo-o com detalhes incríveis. Agora ele podia afirmar com confiança que ninguém conhecia aquele Garchomp melhor do que ele. Se Cynthia confiasse a ele seus outros Pokémon, Caim também poderia coletar dados sobre eles. Embora isso possa não ter utilidade imediata, poderia se provar valioso no futuro. Isso estava de acordo com os desejos da própria Cynthia. Ela queria que Caim verificasse seus outros Pokémon, mas não conhecia bem o suficiente para pedir diretamente. Agora que Caim se ofereceu, Cynthia concordou sem hesitar. Ela escolheu confiar nele, seja pela forma como ele tratava seu Garchomp ou por sua reputação como líder de ginásio da cidade Fo e uma das estrelas gêmeas de Oem. Tudo indicava que Caim era confiável. Ela colocou 5 Pokéballs sobre a mesa e as entregou a Caim. Esses 5 Pokémon, juntamente com o Garchomp que ele já conhecia, representavam toda a equipe de batalha de Cynthia. Caim os aceitou calmamente e invocou todos os Pokémon. Spiritomb, Gastrodon, Roserade, Milotic e Lucario apareceram ao lado de Garchomp. Essa era a equipe completa de Cynthia. Ao ver esses 6 Pokémon, Caim não pôde deixar de sentir inveja. Incrível. Simplesmente incrível. Ele tinha certeza de que uma batalha completa entre Steven e Cynthia seria absolutamente emocionante. Após dar algumas instruções aos seus Pokémon, Cynthia se despediu e foi embora.
Ela planejava ficar no centro Pokémon em Leafeton, visitando seus Pokémon diariamente enquanto esperava a chegada de Steven. Enquanto isso, Caim ajudaria os Pokémon de Cynthia a se recuperarem e aproveitaria a oportunidade para coletar mais dados sobre eles. Ele poderia estudar os métodos de treinamento deles, que eram bastante refinados, e aplicá-los no futuro para criar Pokémon semelhantes ou encontrar estratégias úteis para sua própria equipe. No entanto, houve uma surpresa inesperada: o Lucario de Cynthia. Desde o momento em que viu Caim, Lucario simpatizou imediatamente com ele, atraído por algo que havia em Caim. Até mesmo Cynthia sentiu um pouco de ciúme ao ver o quanto seu Lucario gostava de Caim. Afinal, ela havia se esforçado para capturá-lo, e agora ele parecia apaixonado por Caim desde o primeiro encontro. Se ela não soubesse que Caim não possuía poderes de aura, Cynthia poderia ter pensado que ele era um guardião da aura. Caim, é claro, sabia o motivo. O dom da aura que recebera do Lucario da Ilha Mítica estava funcionando. A julgar pelo comportamento do Lucario de Cynthia, parecia que Caim teria um excelente relacionamento com qualquer Pokémon que dominasse os poderes da aura no futuro. Durante esses dias, além de ajudar os Pokémon de Cynthia a se recuperarem, Caim não negligenciou o treinamento de sua própria equipe. Era raro ter uma pausa tão longa, então Caim elaborou um programa de treinamento sistemático para seus Pokémon. Na Ilha Mítica, eles haviam subido de nível e adquirido poder, mas para utilizar plenamente esse poder, precisavam de tempo para treinar e se adaptar. Era hora de lançar uma base sólida e fortalecer o núcleo de seu crescimento. Enquanto isso, Cynthia admirava cada vez mais as habilidades de Caim. Embora os Pokémon não estivessem ganhando poder, sua aparência física e comportamento estavam visivelmente melhorando. Não havia dúvida de que Caim era um gênio na criação de Pokémon. Cynthia se sentiu afortunada por tê-lo conhecido. Caso contrário, sua abordagem imprudente às batalhas poderia ter causado danos irreparáveis aos seus Pokémon. E em meio a essa recuperação, Caine recebeu duas boas notícias. Seu sistema, que estava inativo, finalmente voltou a funcionar. Steven havia retornado. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 628 a 627. Resumo dos métodos para melhorar a qualidade. 10 dias depois de Cynthia se instalar em Leafeton, o sistema de Caim estava totalmente operacional novamente. Todas as funções foram restauradas e o banco de dados quase dobrou de tamanho. Graças a essa expansão, as capacidades de análise e cálculo do sistema melhoraram significativamente. O maior benefício foi a informação aprimorada sobre a criação de Pokémon. Os principais tópicos abordados incluíram a criação de Pokéblocos, a análise de diversas receitas, técnicas de criação de Pokémon e métodos especializados que os criadores poderiam aprender para diferentes situações. Afinal, grande parte da informação vinha do mestre de Caim, um criador veterano da liga, então não foi surpresa que se provasse tão útil para ele. O aspecto mais importante e surpreendente para Caim foi descobrir métodos para melhorar a qualidade dos Pokémon com base em dados obtidos do antigo Matsuda. Isso foi completamente inesperado. Ao analisar essas informações, Caim percebeu que muitos desses métodos eram obscuros ou tinham baixas taxas de sucesso. A maioria delas envolvia o que os treinadores podiam fazer durante a evolução de certos Pokémon para melhorar suas qualidades naquele momento crítico. Na realidade, a Liga já sabia dos métodos que Caim havia obtido da equipe Rocket para melhorar a qualidade dos Pokémon do tipo inseto. O problema era que esses métodos eram tão cruéis que a Liga, como representante da justiça, não podia tolerá-los, então eles foram armazenados como arquivos confidenciais em locais profundos de seus bancos de dados. Sem uma senha especial, ninguém conseguia acessá-los. O véu Matsuda sabia que seu computador continha essas informações, mas ele o mantinha bem protegido. Sem sua permissão, ninguém poderia acessar esses arquivos. Mas Caim tinha um sistema excepcional. Ele conseguiu decifrar o computador do véu Matsuda e copiar todas as informações, até mesmo os dados mais ocultos. Após um período de inatividade e classificação, essa informação estava agora disponível para Caim. Os métodos de melhoria de qualidade obtidos da equipe Rocket foram quase idênticos aos métodos obscuros encontrados nos dados recentes. Um desses métodos era a nutrição toxínica, usada para aprimorar o Drapion. Alguns métodos eram ainda mais cruéis. Caim finalmente fora exposto aos aspectos mais sombrios deste mundo. Quanto a como a Liga tomou conhecimento desses métodos, não foi difícil adivinhar. Além dos métodos extremos, também existiam maneiras mais seguras e comuns de melhorar a qualidade dos Pokémon.
O método mais comum e eficaz envolvia Pokémon que necessitavam de itens evolutivos. Por exemplo, o Crow precisa de uma pedra do Crepúsculo para evoluir, Slowpoke usa uma pedra do Rei e o Enxelder para se tornar Zoukin, e Sneasel usa uma garra afiada. Embora esses Pokémon tenham um processo evolutivo mais complexo do que outros, essas complicações também representam oportunidades para aprimorar sua qualidade. Caim conseguiu conduzir a evolução de Slowpoke com sucesso e, como resultado, após evoluir, Slowpoke atingiu um nível de qualidade azul escuro. O uso de pedras evolutivas é um dos métodos de aprimoramento mais comuns. Enquanto as pedras evolutivas básicas atendem aos requisitos mínimos para a evolução e não fornecem muita energia para otimizar a qualidade, as pedras de nível intermediário, superior ou mesmo supremo podem fazê-lo. A diferença reside no grau de melhoria que as diferentes pedras podem oferecer. Murkow, por exemplo, usou uma pedra de nível supremo, permitindo que sua qualidade aumentasse em um nível após evoluir para Onticrow. Caim possui outro Pokémon que requer uma pedra evolutiva para evoluir, Floete, que ele capturou na Ilha Mítica. Floete precisa de uma pedra brilhante para evoluir para Florges. Caim tem grandes expectativas para Floete, e se ela dominar o movimento camuflagem para mudar seu tipo, ela deixará de ser apenas uma integrante de suporte em sua equipe. Por esse motivo, Caim garantirá que Floete receba a melhor pedra brilhante possível para sua evolução. Os novos dados do sistema, além dos métodos cruéis e daqueles que envolviam itens evolutivos, também havia métodos mais seguros, embora com efeitos mais leves. Essas atividades focavam principalmente no que os treinadores podiam fazer durante a evolução de um Pokémon. Como os Pokémon sofrem mudanças físicas e de forma ao evoluir, e se é o melhor momento para melhorar suas qualidades. A maioria dos Pokémon da equipe principal de Caim já havia atingido suas formas finais, então esse método só poderia ser aplicado aos da sua segunda equipe. Felizmente, nenhum dos Pokémon em sua segunda equipe havia evoluído ainda, dando-lhe bastante espaço para aplicar esses métodos. Embora esse método seja seguro, sua taxa de sucesso é variável. Depende tanto do Pokémon quanto das expectativas do treinador. Se o objetivo for uma pequena melhoria na qualidade, a taxa de sucesso será alta. Mas se a meta for uma melhoria significativa, é preciso estar preparado para o fracasso. O fracasso não significa apenas que o Pokémon não irá melhorar, mas também que ele pode perder parte de seu talento inato, resultando em uma queda de qualidade. Os treinadores que buscam esse tipo de aprimoramento devem estar preparados para assumir esses riscos. O último método de aprimoramento, o mais comum entre os criadores, é uma abordagem de longo prazo, segura, porém lenta. Isso envolve a melhoria gradual da qualidade dos Pokémon através do uso consistente de alimentos como Pokéblocos durante um período prolongado. Embora os resultados sejam lentos, a qualidade do Pokémon melhora gradualmente. Um exemplo é Aerodactyl, o Pokémon do antigo Matsuda, cuja qualidade melhorou significativamente graças a esse método. Obviamente, esse método requer habilidade e recursos, sendo a habilidade o maior fator limitante. É por isso que criadores experientes são tão valorizados e receitas personalizadas de Pokéblocos são tão caras. Para Caim, esse método é perfeito. Graças ao seu sistema, ele não possui limitações técnicas, especialmente após copiar os dados do antigo Matsuda e algumas informações da guilda dos criadores. Além disso, Caim não sofre mais com a falta de recursos. Os minerais e diamantes fornecidos pela colônia Kabink na Ilha Mítica aliviaram a pressão sobre os recursos necessários para treinar Lavitar e Aron. Embora esses recursos não sejam suficientes para maximizar seu potencial, Caim sabe que seu crescimento trará mais fontes de renda no futuro. Além disso, Caim garantiu que levaria toda a colônia Kabink consigo. Tudo isso parece uma benção para Caim. Tanto sua primeira quanto sua segunda equipe se beneficiarão muito com as melhorias no banco de dados do sistema. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 629 e 628. Desonde comercial mútuo. Cynthia passou 7 dias verdadeiramente tranquilos em Leafeton. Durante esses 7 dias, ela deixou todos os seus Pokémon com Caim, mantendo uma rotina diária de 1 hora para interagir com eles. O restante do tempo foi gasto no centro Pokémon, lendo informações sobre Pokémon e expandindo seu conhecimento. Ao perceber a dedicação de Cynthia, Caim não pôde deixar de admirá-la. Não era de admirar que ela se tornasse a campeã da região de Sinnoh no futuro. Sua disciplina fez Caim se sentir um pouco envergonhado. Não é que Caim nesta vida não tenha atingido seu potencial máximo, mas em sua vida passada, uma vez que alcançou o nível de quase elite, ele se tornou orgulhoso e então estagnou.
Enquanto cuidava dos Pokémon de Cynthia, Caim coletou informações sobre eles. Ele não podia negar, os Pokémon de Cynthia eram excepcionalmente impressionantes, tanto em aptidão quanto em habilidade de combate. Além de Lucario, com quem Caim havia formado um bom vínculo, o Pokémon que mais lhe chamou a atenção foi Milotic. Cynthia tinha um Milotic, assim como Wallace, que mais tarde sucederia Steven como campeão de OM. Asterisco, asterisco, Pokémon, asterisco, asterisco, Milotic roxo claro. Asterisco, asterisco, sexo, asterisco, asterisco, feminino. Asterisco, asterisco, nível, asterisco, asterisco, 49. Asterisco, asterisco, tipo, asterisco, asterisco, água. Asterisco, asterisco, habilidade, asterisco, asterisco, escalamável. Asterisco, asterisco, item segurado, asterisco, asterisco, nenhum. Asterisco, asterisco, movimentos de ovo, asterisco, asterisco, sopro do dragão, névoa, salmoura, cauda de ferro. Asterisco, asterisco, movimentos básicos, asterisco, asterisco, pulso d'água, envolver, pistola d'água, esporte aquático, refrescar, voz desarmante, twister, anel aquático, cativar, recuperar, cauda aquática, atrair, proteger, enrolar, bomba d'água, dança da chuva. Asterisco, asterisco, movimentos aprendidos, asterisco, asterisco, pulso do dragão, vento gelado, ligar. Asterisco, asterisco, movimentos TM, asterisco, asterisco, protect, idem power grama, Isibeon, scout, dragontail, surf. Este Milotic era de nível ainda mais alto que o Garchomp de Cynthia, e sua qualidade já havia atingido o roxo claro. Caim se sentiu afortunado por não ter enfrentado Cynthia em uma batalha completa. Embora a força de Caim fosse bastante respeitável, enfrentar alguém como Cynthia, uma das elites de diferentes regiões, ainda era um desafio significativo. Seja Cynthia disse no lance de canto ou Steven de Oem, as diferenças entre eles não eram insignificantes. No entanto, embora Caim ainda não estivesse ultrapassado em fama, ele não estava muito atrás, especialmente devido ao talento que demonstrara na criação de Pokémon, o que impressionara os principais oficiais da liga. Embora Caim tivesse potencial como treinador, seu ponto de partida era inferior ao deles, o que o obrigou a trabalhar mais para diminuir a diferença. Mas eles não sabiam que, em sua vida anterior, a distância entre Caim e eles era como um oceano, e agora ele havia conseguido se aproximar muito mais. Caim estava confiante de que, com o tempo, os alcançaria. Assim que os 7 dias estavam chegando ao fim e os Pokémon de Cynthia haviam concluído o tratamento com Caim, Steven finalmente chegou à cidade Foante. Steven foi direto para a academia, observando a academia recém-reformada e em funcionamento. Juntamente com a movimentada rua comercial ao redor, ele percebeu que a Devon Corporation havia feito um excelente investimento. Quando Caim soube que Steven estava prestes a chegar, saiu do ginásio para esperá-lo. Os dois, sendo bons amigos, cumprimentaram-se com um sorriso. Steven não havia mudado desde a última vez que Caim o viu, ainda vestido com seu elegante terno e com seu habitual sorriso confiante. Desde que seu Metagross evoluiu, a confiança de Steven só se tornou mais evidente. Era fácil perceber a aura poderosa que emanava de Steven, que sem dúvida se tornara o príncipe encantado no coração de muitas garotas, preenchendo todos os critérios: jovem, rico, atraente, carismático e, o mais importante, extremamente forte. Mas o que realmente o diferenciava era sua incrível fortuna, algo a que poucos conseguiam resistir. Você parece revigorado depois de tanto tempo fora. Sua energia mudou, disse Caim, rindo enquanto conduzia para dentro da academia. Naquele momento, o ginásio estava fechado, mas quando desafiantes suficientes se reunissem, ele reabriria e eles se enfileirariam um a um para enfrentar o líder do ginásio, como havia acontecido com Cynthia. No entanto, desde que o vídeo da batalha entre Caim e Cynthia foi publicado online, ninguém ousou desafiar abertamente o verdadeiro líder de ginásio. A reputação de Caim cresceu consideravelmente após aquela batalha. Antes, embora fosse conhecido, ele não tinha nenhuma batalha notável para provar seu valor, e muitos apenas tinham ouvido falar dele. Mas agora, após a batalha contra Cynthia, ele havia conquistado amplo reconhecimento. Uma pequena base de fãs online havia surgido, admirando-o principalmente por seus Oking e suas conquistas. Comparada à de Caim, a fama de Cynthia era muito maior. Afinal, havia muitos vídeos de suas batalhas disponíveis online. Na verdade, as pessoas lhe deram um apelido poderoso, a Rainha da Batalha, representando tanto sua paixão por batalhas quanto sua força incrível. E considerando que o Zolkin de Caim havia enfrentado o Garchomp de Cynthia, ficou claro que ele não era um oponente fácil. Sim, me sinto com mais energia, principalmente porque aprimorei bastante minhas habilidades, disse Steven, sorrindo enquanto voava ao redor da academia.
Você fez um ótimo trabalho com esta academia e a rua comercial está prosperando. Tenho certeza de que a Devon Corporation está gerando receita estável com este projeto. À medida que a Afton continua a crescer, os benefícios para a Devon Corporation só aumentarão a longo prazo. Devo agradecer, sem a sua ajuda, a Vila For não teria crescido tão rápido. A corporação Devon merece os lucros, mas eu também me beneficiei com isso. Recursos para criar Pokémon não são mais um problema para mim, disse Caim. Não precisa me agradecer, este é um acordo mutuamente benéfico. Se a Devon Corporation não tivesse aproveitado esta oportunidade, muitas outras empresas o teriam feito, respondeu Steven. O que se seguiu foi uma série de elogios mútuos que ninguém mais gostaria de ouvir. Resumindo, Caim elogiou Steven por ser incrível, por sua riqueza e por seu poder financeiro. Entretanto, Steven respondeu que Caim tinha um potencial ilimitado, era um excelente treinador e um ótimo cozinheiro, embora essa última parte parecesse um pouco deslocada. Em resumo, ambos foram impressionantes e, juntos, dominariam a região de Owen sem rivais. Ah, aliás, tem algo que eu não mencionei. Tem mais alguém esperando para te ver, disse Caim, lembrando-se de repente de Cynthia. Hã? Respondeu Steven com uma expressão de surpresa. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 630 a 629. Steven contra Cynthia. Steven ficou um tanto perplexo com as palavras de Caim. Alguém mais estava esperando por ele. Ele se lembrou de que, além de Caim e alguns amigos próximos, não havia muitas pessoas em sua vida. Se alguém o estivesse esperando em Leafitou, certamente teria lhe enviado uma mensagem para avisá-lo. Naquele instante, a pessoa de quem eles estavam falando apareceu. Caim olhou por cima do ombro de Steven e viu Cynthia parada na entrada do ginásio, vestida com sua capa preta característica. Antes da chegada de Steven, Caim já havia devolvido todos os Pokémon de Cynthia. Ela está ali, bem atrás de você. Faça o que achar melhor, disse Caim com indiferença, como se já tivesse feito tudo o que podia. Steven ficou momentaneamente surpreso. Ele se virou e, ao ver Cynthia alta e majestosa na entrada, ficou momentaneamente surpreso antes de perceber quem ela era. Cynthia, perguntou Steven. Steven Stone, eu te desafio para uma batalha, respondeu Cynthia com sua expressão calma de sempre. Certo, respondeu Steven, surpreendentemente rápido e entusiasmado. Então, voltando-se para Caim, ele sussurrou: Cynthia é a pessoa de quem você falou? Agora era a vez de Caim parecer confuso. Será que Steven e Cynthia já se conheciam? Sim, respondeu Caim. Ufa, que bom que não é nenhum fã. Se for a Cynthia, estou muito animado para essa batalha, disse Steven, aliviado, dando um tapinha leve no peito. Reagiu Caim. Você não sabia? A Cynthia é muito famosa na internet. A popularidade dela não é menor que a minha, na verdade, e eu diria que é até maior. A diferença era que a fama dela vem inteiramente de suas habilidades de luta. Chamam-na de Rainha da Batalha, explicou Steven, com o ar que parecia dizer: Você não entrou na internet? A propósito, você lutou com ela? Perguntou Steven. Cain assentiu com seriedade. Sim, foi uma batalha 1 contra 1. Como foi? Ela é muito forte. Eu pedi. Você também perdeu? Então eu definitivamente quero enfrentá-la. Eu melhorei muito nesse tempo e quero ver quem é realmente a mais forte, disse Steven com um sorriso confiante. Enquanto Caim e Steven cochichavam um com o outro, Cynthia aproximou-se lentamente, tentando ouvir a conversa deles. Embora Cynthia tivesse uma personalidade fria e reservada, depois de passar uma semana com Caim, o relacionamento entre eles se tornou mais ameno a ponto de ela considerá-lo um amigo. Quando Cynthia se sentia à vontade com alguém, seu comportamento se suavizava um pouco. Essa era sua verdadeira natureza. Ela conseguia controlar sua frieza entre amigos, mas com estranhos, permanecia distante. No entanto, quando Cynthia entrava em batalha, sua personalidade mudava drasticamente. Eu vou preparar o campo de batalha, disse Caim, percebendo que Cynthia agora estava ao lado deles. Ele lançou a Steven um ar que indicava que ele teria que lidar com a situação sozinho e saiu para organizar a equipe da academia. O campo de batalha não precisava de nenhuma preparação especial, já estava limpo e pronto para uso, então não demorou muito para ser preparado. Após a saída de Caim, Steven e Cynthia pareceram não saber bem o que dizer, criando um clima um pouco constrangedor. Mas logo Caim retornou para anunciar que o campo de batalha estava pronto. Tudo o que restava era deixar a batalha falar por si mesma. Naquele momento, Caim tinha uma noção geral da força de Steven.
Durante a aventura que viveram juntos no Monte Ginei, Steven mostrou-se forte, mas ainda um pouco abaixo do nível de Cynthia. Cain havia melhorado significativamente durante o tempo em que esteve ausente. Steven provavelmente havia melhorado ainda mais, talvez até o superando, visto que seus dois Metan já haviam se fundido em um só. Essa fusão não foi apenas uma simples combinação de força, ela uniu dois conjuntos completos de experiências e crescimento. O novo Metagross possuía mais habilidades e experiência acumulada do que qualquer outro Pokémon, sem dúvida atingindo um novo nível de poder. Cain decidiu atuar como hábito quando os dois começaram sua luta. Após uma breve discussão, eles concordaram que seria uma partida 1 contra 1, com cada treinador usando 3 Pokémon. Quando os 3 Pokémon de um treinador fossem derrotados, o outro seria declarado o vencedor. Hoje, não havia espectadores. Apenas 3 pessoas estavam presentes em toda a arena. Como um cavalheiro, Steven revelou educadamente seu primeiro Pokémon. Ao lançar sua Pokébola, o Metagross brilhante apareceu. Ele começou com sua carta mais forte, mostrando que Steven estava levando a batalha com Cynthia muito a sério. Ao ver os Pokémon de Steven, a expressão de Cynthia ficou mais séria. Ela sabia que Steven tinha um Pokémon pseudo-lendário de Oem, então ela não teria vantagem na escolha do Pokémon. Agora, tudo dependia de como seus Pokémon haviam sido treinados e de suas habilidades estratégicas como treinadores. Quando o Metagross apareceu, Cain ativou seu sistema para escanear os detalhes do Pokémon. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Metagross brilhante roxo. Asterisco asterisco gênero asterisco asterisco sem gênero. Asterisco asterisco nível asterisco 49. Asterisco asterisco tipo asterisco aço mais psíquico. Asterisco habilidade e asterisco corpo limpo. Asterisco itens em posse e asterisco casaco de metal full token. Asterisco movimentos de ovo asterisco nenhum. Asterisco movimentos básicos asterisco confusão, garra de metal, derrubada, perseguição, soco bala ou milagroso, cara assustadora, agilidade, meteoro de ferro, braço de martelo. Asterisco movimentos aprendidos asterisco gravidade, soco tovão, soco gelado, cabeçada Zem, ascensão magnética, vento gelado, raio sinalizador, troca de aliado. Movimentos TM Protect, Psyshock, Hidden Power Voador, Hyperbeam, Earthquake, Psychic, Shadow Ball, Break, Rock Slide, Substitute, Flash Cannon, Gasknot, Iron Dance, Rock Polish, Confide. O Metagross de Steven havia atingido o ápice do nível avançado, quase se tornando um Pokémon quase de elite. Sua excelente habilidade e nível mais alto lhe deram vantagem sobre o Garchomp de Cynthia, cujo movimento Tempestade de Areia não seria muito eficaz contra Metagross. Além disso, Steven ensinou vários golpes a Metagross, incluindo o Dança da Chuva, que neutralizava a Tempestade de Areia de Garchomp. Embora Metagross tivesse uma dupla fraqueza a ataques do tipo terrestre, ele podia usar Magnet Rise e suas habilidades psíquicas para se esquivar de alguns desses golpes. Para piorar a situação, Metagross também resistiu a ataques do tipo dragão 2 vezes. Em termos de vantagens de tipo, Metagross tinha uma ligeira vantagem. A batalha dependeria das habilidades de cada Pokémon e da capacidade dos treinadores de se adaptarem no campo de batalha. Do ponto de vista de Caim, qualquer um dos dois poderia vencer. O Metagross brilhante de Steven era um pouco mais bem treinado do que o Garchomp de Cynthia, em parte graças ao apoio que Caim havia fornecido a Steven ao longo do tempo. Embora Garchomp tivesse recuperado sua melhor forma graças a Caim nos últimos dias, ele ainda estava um pouco atrás do Metagross brilhante de Steven. No entanto, Cynthia provavelmente tinha melhores habilidades de reação em campo de batalha do que Steven. Afinal, Steven passava grande parte do tempo administrando sua empresa, enquanto Cynthia podia se concentrar inteiramente em batalhas Pokémon. Garchomp, use o poder da Terra, ordenou Cynthia. Metagross, use Magnet Rise e depois esse Punch, respondeu Steven. Ao ouvir as palavras soco de gelo, Cynthia não pôde evitar que sua pálpebra tremesse. Fim do capítulo Capítulo 631-630. E o que você acha? Steven e Cynthia discutiram durante uma hora inteira. Graças à resistência desse Pokémon do tipo Aço, o Metagross de Steven conseguiu derrotar o Garchomp de Cynthia. Então, Cynthia enviou o seu Lucario, que, após gastar uma quantidade significativa de energia, mal conseguiu derrotar Metagross.
Nesse momento, a energia de Lucario estava quase completamente esgotada. Metagross quase derrotou dois Pokémon de uma só vez, em grande parte devido ao uso consistente dos Pokéblocks mais adequados por Steven para enfrentá-lo. Em seguida, Steven enviou seus Skarmory, que, aproveitando as vantagens de ser um Pokémon do tipo voador, conseguiu derrotar Lucario. Naquele momento, parecia que Steven estava em vantagem. Mas então Cynthia enviou seu Milotic, que não só derrotou os Skarmory como também reteve quase metade de sua energia, mantendo o suspense na batalha. Por fim, Steven ficou apenas com seu Aggron, que havia evoluído recentemente, para enfrentar Milotic. O resultado foi que, após trocarem alguns golpes, ambos os Pokémon perderam a capacidade de continuar batalhando. Os dois treinadores chegaram ao final da disputa sem um vencedor claro. No entanto, para ambos, o resultado não era o mais importante, pois cada um alcançou o que buscava na batalha. O Metagross de Steven era forte, mas os outros Pokémon dele ainda eram um pouco mais fracos. Se Agão estivesse um ou dois níveis acima, talvez a vitória pudesse ter sido conquistada. Por outro lado, o Garchomp de Cynthia era ligeiramente mais fraco que o Metagross, mas os Pokémon de Cynthia tinham um treinamento mais equilibrado, sem uma diferença significativa de níveis. Assim, depois que Garchomp perdeu sua capacidade de batalhar, Cynthia conseguiu recuperar o terreno perdido com Lucario e Milotic. Caim, que vinha observando a batalha à margem do campo de batalha, ficou completamente fascinado. Dois futuros campeões de suas respectivas regiões se enfrentando. Este foi o primeiro encontro deles, e possivelmente o último. Afinal, ambos acabariam se tornando campeões, e uma vez alcançado esse status, qualquer batalha entre eles, independentemente do resultado, poderia ter consequências negativas. É claro que, antes de se tornarem campeões, é possível que se enfrentassem novamente e definissem um vencedor. Isso era algo que ninguém podia prever. Com a ajuda de Caim, ambos os treinadores conseguiram restaurar a energia de seus Pokémon. Assim que os Pokémon de Cynthia se recuperaram, ela se despediu. Ela já havia enfrentado as duas pessoas que queria desafiar na região de Oem. Ela ficou muito satisfeita com os resultados e com o que havia conquistado. Além disso, Cynthia agradeceu sinceramente a Caim pela ajuda que ele lhe prestou no tratamento de seus Pokémon. Ela tentou oferecer-lhe algo em troca, mas Caim recusou. A única coisa que ela podia fazer era convidar Caim a contatá-la quando visitasse a região de Sinnoh ou a procurá-la em Celesticton, onde ela lhe ofereceria hospitalidade. Os três trocaram números de telefone e, em seguida, Cynthia partiu elegantemente, deixando Caim e Steven se entreolhando surpresos. E o que você acha? Caim deu um leve empurrão em Steven. Sim, foi incrível. Ela é realmente forte, Steven concordou, observando Cynthia sair com admiração. A diferença de idade entre os dois não era muita. Era a primeira vez que Steven encontrava alguém da sua idade que fosse um oponente tão poderoso. Lance era um ou dois anos mais velho que Steven, enquanto Caim era um ou dois anos mais novo, então os três podiam ser considerados da mesma geração. No entanto, entre Steven e Cynthia, a diferença de idade era pequena o suficiente para que pudessem ser considerados iguais. Essa diferença de idade é fictícia. Isso fez com que Steven sentisse uma certa pressão. Ele sempre achou que era o melhor de sua geração, mas agora percebeu que, embora tivesse talento para aproveitar ao máximo sua habilidade com dinheiro, Cynthia, com seu talento natural e disposição para dedicar tanto tempo aos treinos, conseguia acompanhá-lo. Era como se um fosse um jogador com alto orçamento e o outro um especialista incansável, ambos investiam recursos diferentes, mas buscavam os mesmos objetivos. Quanto a Caim, ele era como um tapaceiro no jogo, então não serve para comparação. Um jogador com alto orçamento, um especialista incansável e um tapaceiro. Obviamente, ela é forte, mas não era sobre isso que eu estava perguntando, disse Caim, lançando um ar frustrado para Steven. Você não estava perguntando sobre a força dela? Então, sobre o que você estava perguntando? Perguntou Steven, confuso, enquanto olhava para Caim. Houve um breve silêncio. Esquece, não importa, Caim acenou com a mão e dirigiu-se para o ginásio. Desde que a academia abriu oficialmente, Caim não teve a chance de explorá-la completamente. Tudo estava sob a responsabilidade de Ski, que cuidava de mobiliar e abastecer as áreas superiores da academia com diversos itens. Felizmente, Ski fez um ótimo trabalho e já tinha tudo organizado. Caim conduziu Steven até a área de recepção no andar superior da academia. Como anfitrião, Caim nem sequer sabia onde estava o chá, o que foi um pouco embaraçoso. Você conseguiu alguma coisa útil nessa última viagem?
Caim, sem conseguir encontrar chá, tirou uma garrafa de água mineral de seu armário e jogou para Steven. Steven não se importou nem um pouco, abriu a garrafa e tomou um grande gole. A batalha anterior o deixara com muita sede de tanto gritar. Aprendi muito. Os níveis dos meus Pokémon melhoraram bastante e acho que o Metagross está prestes a alcançar o nível quase Elite, então pensei em voltar para me estabilizar um pouco. Caim assentiu com a cabeça em concordância. De fato, Metagross já havia alcançado o nível 49 e logo entraria na categoria de Pokémon quase Elite. Uma vez ultrapassado esse limite, seu poder aumentaria significativamente. Isso é ótimo, mas agora você tem uma diferença de poder bem perceptível. Não negligencie o treinamento dos seus outros Pokémon, lembrou Caim. Naquele momento, Metagross era o Pokémon mais forte de Steven, carregando o peso de sua equipe, enquanto os outros Pokémon eram um pouco mais fracos. Por sorte, a Ron já havia conseguido evoluir. Sim, quero melhorar meus outros Pokémon, mas você sabe, Metagross está no auge do seu desenvolvimento agora, então preciso concentrar a maior parte do meu tempo nele, respondeu Steven com resignação. Caim compreendeu perfeitamente. A propósito, o que aconteceu com os dois fósseis que você mencionou da última vez? Ao ouvir isso, Steven demonstrou uma expressão de alegria. Graças à sua ajuda, depois de conversar com alguns amigos, finalmente consegui reviver os dois fósseis. Embora eu não tenha certeza de como treinar essas duas espécies de Pokémon ancestrais, um dos motivos pelos quais voltei foi para que você desse uma olhada nelas. Nanorite Lilip. Caim também ficou intrigado com eles. Ah, também tenho mais uma coisa para lhe contar. Da última vez, você me pediu para procurar algumas pedras raras. Bem, durante meu treinamento, tive sorte e encontrei uma que pode ser o que você está procurando. Dito isso, Steven tirou uma pequena caixa do bolso e, ao abri-la, revelou uma pequena pedra dentro. Ao ver aquilo, a expressão de Caim demonstrou surpresa. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.